Vivemos em uma era de desinformação e polarização, onde a disseminação de informações falsas e a divisão ideológica são desafios constantes. Nesse contexto, a filosofia emerge como uma disciplina essencial para promover o pensamento crítico e a busca pela verdade. Durante o nosso bate-papo, exploraremos o papel da filosofia em uma sociedade que enfrenta esses desafios. Discutiremos como o ensino de filosofia pode ser uma ferramenta de resistência e transformação social, especialmente no contexto educacional. Por fim, falaremos sobre as estratégias e metodologias mais eficazes para engajar os estudantes do ensino médio em discussões filosóficas sobre temas de crise e resistência. Olá, querida professora, querido professor. Eu sou Alessandro Crisóstomo, editor sênior da Saber Educação, empresa a qual as editoras Ática, Saraiva e Scipione fazem parte. No encontro de hoje, conversaremos com o autor da obra de filosofia da coleção Do Seu Jeito, Silvio Galo. Ele é doutor e mestre em educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp São Paulo, é licenciado em filosofia pela Pontífice Universidade Católica de Campinas, a PUC Campinas de São Paulo, livre-docente em filosofia da educação pela Unicamp, São Paulo, professor titular da Faculdade de Educação da Unicamp, também de São Paulo. Então, vamos lá à nossa conversa. Seja muito bem-vindo, professor Silvio Galo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bora para o nosso bate-papo de hoje? Vamos lá. Muito obrigado, Alessandro. Um prazer e uma honra poder estar aqui com você e conversar com o professor e a professora. Maravilha. Então, uma primeira pergunta para começar a aquecer o nosso bate-papo. Não é uma pergunta tão simples, parece, mas tem muitas nuances aí. É o seguinte, a gente queria começar com a questão do papel da filosofia. Então, qual seria o papel da filosofia em uma sociedade tão marcada, como na chamada a gente disse, né, pela desinformação, pela polarização? Onde que a filosofia se encaixa nesse contexto? Olha, na minha forma de compreender a filosofia, de compreender o mundo, compreender a vida, eu penso que a filosofia se encaixa perfeitamente nesse momento atribulado que nós vivemos. Porque desde a invenção da filosofia, desde a sua criação, há mais ou menos 2.500 anos atrás, há muito tempo atrás, a filosofia se constituiu como uma busca pelo saber, não exatamente como um saber, um conhecimento acabado, sistematizado, mas muito mais como essa postura pela busca de um saber, pela busca da verdade. E essa postura de busca de um saber que exige de nós uma atitude crítica frente ao mundo e frente às verdades que nos são apresentadas. E por atitude crítica eu estou dizendo o seguinte, eu estou chamando o seguinte, a filosofia pede de nós que desconfiemos de todas as verdades que nos são apresentadas. Não importa quais sejam e por quem sejam apresentadas essas verdades, essas respostas, essas questões que nos são colocadas. A filosofia sempre diz, pare, pense, reflita, analise. Nunca aceite de antemão qualquer coisa que qualquer pessoa te diga. Pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu professor, a sua professora, um padre, um pastor, um médico, um influencer, seja quem for, né? Seja quem for. Nunca aceite sem refletir aquilo que estão te dizendo, né? Faça sempre que tudo passe pelo crivo do seu próprio pensamento, né? Então, nessa sociedade na qual nós vivemos, em que as informações nos bombardeiam o tempo todo, e isso que a gente chama de desinformação vem justamente do fato de que nós temos quilos e quilos e quilos de informação sendo despejadas sobre nós o tempo todo, né? A filosofia nos chama a atenção para darmos essa parada, olharmos com atenção, refletirmos, analisarmos, para que a gente possa chegar a um saber, a um conhecimento apropriado, a uma verdade que a gente possa chamar de nossa, digamos assim, né? Uma verdade à qual nós próprios chegamos pela nossa reflexão. Por mais que ela tenha sido influenciada por outras pessoas, por mais que nós tenhamos ouvido outras pessoas, porque ninguém pensa no vazio, no vácuo, sozinho, né? Cada um pensa por si mesmo,
mas todos nós pensamos sempre com os outros, dialogando com os outros, ouvindo os outros, conversando com os outros. E a função da dúvida, né? Só que não é duvidar por duvidar, mas a dúvida sistematizada, a dúvida que tem um método de desenvolvimento a partir de questões que se apresentam, né? Então, eu gostaria de perguntar sobre o ensino de filosofia. Ele pode ser utilizado nesse processo de transformação social, de resistência a determinadas tendências sociais? Como que o ensino de filosofia pode ser utilizado nesse sentido e dentro do contexto educacional também? Do meu ponto de vista, o ensino de filosofia na sociedade brasileira contemporânea, não apenas na sociedade brasileira, mas falemos da brasileira, que é a nossa realidade, o nosso contexto, né, é uma arma poderosa para essa formação dos jovens estudantes, né? Daí a importância da filosofia estar presente na educação média, estar presente nas escolas brasileiras, para que isso seja oportunizado para os nossos estudantes, não é? Porque nesse contexto que a gente falava, das ferramentas que a filosofia nos dá para o pensamento correto, para a possibilidade de um pensar bem e de um pensar por si mesmo, acho que essa é a principal característica da filosofia. Ela sempre nos pede que nós sejamos capazes de pensar por nós mesmos. Quando nós estudamos filosofia, nós travamos contato com muitos filósofos e filósofas que pensaram ao longo da história. Mas o aprendizado da filosofia, ele não se resume a nós assimilarmos isso que já foi pensado em outras épocas, em outros tempos, em outras circunstâncias, ou até mesmo aquilo que está sendo pensado agora. O aprendizado da filosofia nos leva à prática desse pensamento, ao fato de nós sermos capazes, cada um de nós, cada professor, cada professora, cada jovem estudante do ensino médio, ser capaz de pensar utilizando essas ferramentas da filosofia, né? Pensar em situações que são dele, que são do nosso contexto e que não se apresentaram para esses filósofos que a gente estuda historicamente. Exatamente, né? Mas ainda que não tenham sido apresentadas a esses filósofos pensaram coisas que nos ajudam a pensar nos nossos próprios problemas e nas nossas próprias questões. Por isso a filosofia é importante, né? Como uma ferramenta para nos ajudar a pensar mais e a pensar melhor a nossa própria realidade, né? Nesse contexto, me parece fundamental que a filosofia esteja presente nas salas de aula brasileiras, porque ela justamente nos permite esse efeito de produzir uma certa resistência a isso que se constrói como uma sociedade da informação e da informação que se dissemina com muita rapidez, das verdades que são produzidas agora para serem negadas daqui a 5 minutos, e para serem construídas outras verdades, e a filosofia vai justamente nos ajudar a exercitar um pouco de paciência em relação a essas questões todas, né? A ter um momento de parada para que a gente pense, mas será que isso que estão me dizendo é isso mesmo? E se eu for buscar outras referências? E se eu for buscar a forma como outras pessoas pensaram em outros momentos? Será que eu não vou encontrar elementos distintos, elementos diferenciais que nos ajudem a pensar para além disso que está sendo colocado? E, nesse sentido, então, a filosofia resiste a essa sociedade da informação pela informação. É claro que a informação é importante, né? A gente não vive sem informação. Eu, por exemplo, dificilmente dirijo o meu carro sem as informações que me são dadas pelo GPS o tempo todo, porque ele evita que eu me perca, ele me faz chegar mais rápido nos lugares que eu tenho que chegar. Então, de forma alguma, eu estou dizendo que as informações não são importantes, né? Mas eu não posso, já aproveitando esse exemplo que eu dei, eu não posso seguir cegamente as informações que o GPS me coloca, né? Porque senão eu posso cair em encrenca. Em risco, né? Então, as informações são importantes, é importante que nós a tenhamos, mas é importante que a gente saiba
agir criticamente a partir das informações que nós temos. Né? Então, tudo isso é a construção do pensamento crítico, da capacidade de interagir criticamente com a realidade, né? Exatamente. E isso permite o estudante lidar com as crises contemporâneas com mais tranquilidade ou com mais assertividade? Eu acho que sim, porque um outro fenômeno típico do nosso tempo Um primeiro ponto, desculpa, entender o que está acontecendo. Claro, né? claro. E depois um segundo ponto, enfrentar e que tipo de enfrentamento que ele pode desenvolver a partir disso, né? Sim, porque esse tipo de sociedade na qual nós vivemos está gerando crises de ansiedade nas pessoas, né? Cada vez mais a gente conversa com as pessoas e as pessoas se dizem muito ansiosas, dizem sofrer muito com essa ansiedade frente às decisões que elas têm que tomar de forma muito rápida e às vezes sobre coisas que elas não têm como se decidir naquele momento, mas elas são pressionadas para tomarem uma posição, para decidirem alguma coisa, para afirmar alguma coisa, para escolher uma opção. Né? E a filosofia nos ajuda a justamente resistir a isso e a dizer, olha, eu não posso decidir assim. Desacelerar um pouquinho. É preciso desacelerar um pouco, é preciso parar um pouquinho, é preciso refletir, é preciso olhar com um pouco mais de cuidado, olhar com um certo carinho, examinar a questão sob diferentes aspectos para poder chegar a alguma conclusão. Né? Então, nesse sentido, a filosofia é uma ferramenta importante para isso e é uma ferramenta que nos ajuda a resistir a essas acelerações todas que vão nos levar, a gente não sabe para onde, né? Para que a gente possa tomar um pouco de controle sobre as nossas vidas, para que a gente não viva a vida sendo carregado por ela. Se você me permite, eu gosto às vezes de citar duas canções da música popular brasileira. Né? Uma muito conhecida do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu, né? Que é bacana num certo aspecto, né? A vida me leva, mas se a vida me leva porque eu não penso na vida, porque eu só me deixo ser levado pela vida, a gente pode acabar com muitos problemas. Né? É preciso que você saiba se colocar na vida. E aí tem uma outra canção menos conhecida de um compositor, um cantor-compositor brasileiro também, Lenine, que afirma justamente, não deixo a vida me levar, quem leva a vida sou eu. Né? Então, não se trata de deixar Zeca Pagodinho de lado assumindo a posição do Lenine, né? Mas de pensar nas duas circunstâncias. Né? Às vezes a vida acaba levando sem a gente querer, exato, mas né? Às vezes a gente tem que tomar as rédeas. Exato. Né? O quanto é importante que a vida nos leve para alguns lugares, para alguns caminhos em algumas circunstâncias, mas o quanto também é importante que a gente tenha a capacidade de levar a nossa própria vida. E é curioso porque nas redes tem aquele termo, a reação, né? A reação do usuário. E a gente o tempo todo estimulado a reagir instantaneamente ao que nos afeta. E eu vejo assim, a filosofia como uma forma de receber essa informação e mediar ela pelo pensamento, pela reflexão, para depois construir talvez não uma reação, mas uma ação mais refletida, mais ponderada, né, sobre tudo isso. Isso se aprende, isso a gente não nasce sabendo. Claro, né? claro. Se aprende e se treina. Né? Não é uma coisa... A gente também aprende, mas não é uma coisa que a gente aprende de imediato. Né? É algo que é preciso muito exercício, muito treino. Leva tempo para que a gente aprenda a se colocar dessa maneira e que a gente exercite essas questões dessa maneira. Né? E acho que a expressão que você usou é perfeita. Né? É uma ação refletida, né? Não é uma simples reação, né? É sempre uma ação refletida. E seria muito interessante se alguém conseguisse utilizar as próprias redes para disseminar essa outra forma de comportamento. Né? Nós temos seria algumas pessoas. Tipo de resistência, talvez. Né? Sim, sim. Temos algumas pessoas que procuram fazer isso, né? Alguns filósofos que têm usam bem das redes, os seus programas nas redes, têm os seus canais e que também se utilizam das redes para desenvolver um trabalho filosófico. Né? Há muitos anos atrás, eu estava folheando um livro de um autor norte-americano, estadunidense, sobre filosofia da mídia.
E achei muito interessante a expressão dele, porque ele dizia o seguinte: onde é que Sócrates estaria filosofando se ele vivesse hoje, em nossos dias? Né? A gente sabe que Sócrates é aquele cara que nós aprendemos que filosofava na Praça do Mercado, em Atenas. Né? Então ele estava lá onde estavam as pessoas, e as pessoas estavam na praça, no mercado. Né? Qual é a praça hoje, Então, né? qual é a praça hoje? Qual é o mercado hoje? Esse autor respondia: a net. Isso já ainda na década de 1990. Né? Então, assim, eu não tenho dúvida, né, de que nós temos um espaço fundamental hoje nas redes sociais que pode ser ocupado pela filosofia e que não está sendo ocupado pela filosofia, majoritariamente, pelo menos. Né? Majoritariamente, o que nós temos na rede é um predomínio da opinião. Né? Todo mundo opina, todo mundo dá a sua opinião, e não importa, né, qual opinião seja, todo mundo se sente no direito de dar a sua opinião, mesmo que essa opinião não tenha qualquer fundamento. Né? Porque acaba sendo uma mera reação, né? Sem Exato. fundamento, sem uma reflexão, sem um trabalho. Exato. E isso nos leva justamente a essa perspectiva de uma desinformação, e eu diria ainda mais, com o perdão da expressão, nós que estamos aqui falando de educação, de conhecimento, de saber e etc., né? Mas com o perdão da expressão, isso nos leva a um certo emburrecimento, né? Porque nós passamos a repetir fórmulas prontas, nós passamos a reagir a partir de fórmulas prontas com outras fórmulas prontas. Né? Então, se a filosofia nos ajuda no mundo contemporâneo, ela nos ajuda justamente a resistir a essa dimensão, e não significa sair das redes, se isolar, não dialogar com as pessoas, muito pelo contrário, significa estar ali, mas estar ali fazendo um trabalho diferenciado, fazendo um trabalho que implica em uma ação refletida, como você dizia anteriormente. E é curioso pensar nesse termo. Eu fiquei pensando também, né, no nosso roteiro, né, o termo resistência, que pode ter muitas variedades do termo. Eu posso resistir me afastando, mas eu posso resistir me opondo, eu posso resistir desconstruindo, eu posso resistir de muitas maneiras, e eu percebo pela nossa conversa que a filosofia me dá ferramentas para isso, né, para esses tipos diferentes de resistência. Né? Resistir agindo, né? Não é uma resistência como a gente tem no conceito da física, que é opor resistência ao fluxo de uma energia, por exemplo, né? Quebrar o fluxo. Não, a filosofia resiste agindo, a filosofia resiste entrando no fluxo, mas entrando no fluxo de uma forma diferenciada e talvez diferenciando o fluxo, né? Mudando o ritmo do fluxo, mudando o sentido do fluxo. Mas não se trata de resistir interrompendo o fluxo. Né? É resistir modificando o fluxo. Perfeito. E na escola, hein? Vamos falar um pouquinho sobre estratégia e metodologias? Vamos lá. Para os professores do ensino médio, como é que a gente pode pensar essa ideia de resistir, mudando o fluxo, transformando a realidade dentro da sala de aula? Como é que isso pode se configurar numa forma de tornar os estudantes mais engajados nas discussões filosóficas e automaticamente também envolvendo questões de crises contemporâneas? Então, como é que a gente pensa isso na sala de aula, professor? Então, a escola é o lugar que nós temos privilegiado na nossa sociedade para termos acesso ao saber, ao conhecimento sistematicamente produzido pela humanidade. Né? Eu acho que a escola é uma das instituições mais bonitas que nós temos. Né? Por quê? Porque é típico dos seres humanos produzirem saberes, produzirem conhecimentos. Né? Nós temos pessoas ao longo da história que, de uma maneira genial, nos ajudaram a ver coisas que muitas vezes estavam aí, mas que nós não víamos. Né? E esse conhecimento sobreviver, né? E esse conhecimento permanece e é transferido de geração para geração, justamente através dessa instituição, que é a instituição escolar. Né? Então, a escola é uma instituição muito bonita nesse sentido, né, de fazer com que as nossas gerações mais velhas, né, consigam
transferir para as gerações mais novas esse legado que nós recebemos das gerações anteriores e nós estamos mantendo o fluxo, né? Deixando para as gerações seguintes que, por sua vez, vão transferir para as gerações posteriores, né? E veja, eu acho que isso é muito importante porque isso que nós chamamos de conhecimento é uma coisa que pertence à sociedade como um todo, né? Aquilo que um determinado filósofo pensou, isso se deve, de algum modo, à genialidade dele? Sim. Né? Mas para que aquele filósofo pensasse daquela forma, produzisse aquele conceito, produzisse aquela ideia, transformasse aquilo num texto e esse texto chegasse até nós, toda uma sociedade participou para que a produção desse conhecimento fosse possível. Tem todo um contexto ali, exatamente, né, que permitiu emergir um Platão, um Sócrates, exatamente, um Kant. Ele até pode ter pensado singularmente por ele mesmo, mas ele não pensou sozinho, né? Ele pensou amparado por toda uma sociedade. O mesmo a gente poderia falar de um cientista, né, que produz conhecimentos fundamentais para a nossa vida, mas que ele só produz esse conhecimento, ele só produz ciência porque existe toda uma sociedade dando suporte. Ou de um artista que também só produz a arte porque tem toda uma sociedade dando suporte. O senhor diz dessa dimensão coletiva que a escola garante para o indivíduo, né? Que talvez ele individualmente, na casa dele, sozinho, não conseguiria realizar. E é na escola que a gente vai ter esse acesso, né? A escola, eu a penso, né, como provavelmente a mais republicana das instituições republicanas, né? E a gente tem que lembrar que a palavra república, né, que vem do latim, significa justamente a coisa pública, a res pública, né? A escola e aí fundamentalmente a escola pública, mas mesmo a escola privada é também uma escola republicana. Ela está dando acesso, né, a essa coisa pública que é o conhecimento que pertence a todos, né? E por lei é obrigada a acolher todo mundo. Exatamente. Né? Não pode dizer não para alguém. Exatamente. E ali é o espaço onde a gente vai se nutrir dessas coisas todas, né? Então, para mim, a escola é esse lugar mágico, digamos assim. Por mais que a gente também precise ressaltar que a escola é uma instituição que muitas vezes tem dificuldades, tem problemas, muitas vezes ela haja de forma até violenta com os estudantes ou até mesmo com professores. A gente tem visto situações de professores adoecendo e até morrendo, né, por conta de como a escola está organizada hoje, né? Mas, sim, tem tudo isso. Mas por trás de tudo isso e para além de tudo isso tem essa magia que a escola torna possível, que é o acesso de cada um e de todo mundo a esse conhecimento que é de todos. E é muito bacana, né, abrir um pouco desse zoom, abrir um pouco desse olhar para uma dimensão mais ampla da realidade. Muitas vezes a gente, no dia a dia, no cotidiano, acaba mergulhando e olhando de uma forma muito específica e muito concentrada em detalhes do nosso dia a dia ali e esquece de dar um passo atrás e olhar a figura completa, o cenário. E a filosofia também ajuda a gente a fazer esse movimento de zoom, fechar o zoom, abrir o zoom, e olhar de formas diferentes. Né? Exatamente. Ela sempre nos convida e às vezes nos força olhar a isso, de perspectivas, né, diferentes, mudar a perspectiva, trocar os óculos, né? Para eu que uso óculos, a gente sempre fala de trocar as lentes, mudar um pouco o foco. Está embaçado, né? Peraí, vamos buscar outra. E ver de outra maneira. Bom, mas eu, abrindo o Zoom, acabei me distanciando um pouco da sua pergunta. Então vamos voltar agora na questão de natureza mais metodológica mesmo que você estava colocando, né? Em termos específicos da filosofia, eu acho que é muito importante mesmo, na escola brasileira, que os professores de filosofia tenham clareza de que a filosofia tem as suas questões específicas, tem as suas particularidades, tem a sua linguagem própria. Na maioria das vezes, ela está muito afastada da realidade dos nossos estudantes e que nós não podemos simplesmente chegar na escola e despejar a filosofia nos estudantes. Isso, do meu ponto de vista, pelo menos, não vai funcionar
didaticamente. Né? Não vai fazer sentido, não vai criar conexão Não nenhuma. vai criar com nenhuma eles, né? conexão com o estudante porque ele está em outra sintonia. Sim. Então, se a gente quiser usar essa imagem, eu acho que é fundamental para nós, professores de filosofia, quando vamos trabalhar numa escola, encontrarmos a sintonia daquela turma de estudantes. E aqui eu estou falando a partir do mestre Paulo Freire, que de alguma maneira já nos falava dessas coisas sem falar em sintonia, né? Mas nos ensinava, é preciso você aprender qual é o contexto daqueles estudantes, qual é a cultura daqueles estudantes, qual é a linguagem dos estudantes com os quais você vai trabalhar. O próprio vocabulário ali deles, né? Exatamente, para que você possa chegar até eles com a linguagem deles. Bom, os estudantes do ensino médio no Brasil não leem filosofia, não dominam o filosofês, se a gente quiser usar essa expressão, né? Então, se o professor chegar na sala de aula simplesmente falando filosofês, os estudantes vão se desinteressar totalmente, porque eles não compreendem, aquilo não lhes diz respeito, aquilo não tem nenhuma relação com a vida deles. Então, do meu ponto de vista, é fundamental que o professor capte a sintonia dos estudantes, compreenda a cultura dos estudantes. E quando nós falamos disso no Brasil, isso é muito complicado, porque a diversidade cultural do país é imensa. Uma escola no interior de São Paulo é completamente diferente de uma escola no Amazonas, de uma escola no Rio Grande do Sul, de uma escola no Mato Grosso, né? E aí é fundamental que cada professor, no seu contexto, na sua região, na sua escola, capte essa sintonia dos estudantes para ele poder, sintonizado com os estudantes, falando a linguagem dos estudantes e, pouco a pouco, introduzindo conteúdos, concepções, conceitos filosóficos para os estudantes. E se ele não conhece o contexto, fazer um mapeamento anterior, antes de começar qualquer coisa, né? Eu acho que é fundamental. Eu acho que é fundamental, né? E aí, como eu diria, né, eu gosto muito de trabalhar com a ideia, com a imagem de que nós precisamos sensibilizar o estudante para a filosofia, né? Eu acho que todos os estudantes, todos os seres humanos, né, têm alguma sensibilidade filosófica, né? Todos nós nos colocamos determinadas questões, né? Mas é preciso, então, que o professor sensibilize o estudante para os temas com os quais ele vai trabalhar. Que é aquela coisa do espanto, né? Aquela coisa do estranhamento da realidade. Exato, de provocar esse estranhamento. Processo, né? Porque se os estudantes estão acomodados no seu contexto cotidiano de vida, né, é preciso que o professor seja capaz de desestabilizá-los de alguma maneira, né, de produzir alguma coisa que provoque uma disrupção, né, nesses estudantes para que eles abram a mente, para que eles prestem atenção naquilo que vai ser desenvolvido, né? E para isso é fundamental que o professor conheça isso que eu estou chamando de sintonia do estudante, né? Que ele conheça a cultura do estudante, que ele conheça a linguagem do estudante, que ele conheça aquilo que o estudante sabe, porque a gente não pode partir do princípio de que o estudante não sabe nada, né? Todo estudante sabe muita coisa, né? E eu vejo que a obra sempre começa com uma provocação, né? Sempre que antes de começar qualquer tema ou assunto, começa com uma provocação, com essa coisa da sensibilização, né? Sim, sim. Sim. Essa é a intenção didática, né? Sim. E às vezes, de repente, aquele ponto que está funcionando ali como provocação, para o meu grupo, para a minha turma, não funciona, eu tenho que substituir. E aí cabe muito essa arte do professor de fazer essas alterações, substituições a seu gosto. Exatamente. E às vezes na mesma escola, com uma turma, uma estratégia funciona bem. E com outra turma,
a mesma estratégia não funciona, ele precisa encontrar outras estratégias, né? Porque não é pelo fato de você estar na mesma escola que todas as turmas têm as mesmas sintonias, né? Ou mesmo dentro de uma determinada turma, nem todos os estudantes têm a mesma sintonia, né? Às vezes um estudante você não alcança num determinado momento, mas num outro momento alguma coisa produz naquele estudante uma reação que você não estava conseguindo produzir, né? Então, é muito importante, penso eu, que o professor esteja sempre atento a isso, né? Atento a essas necessidades e que tenha um leque de possibilidades que ele possa ir testando, que ele possa ir utilizando, né? E aí o papel do livro didático nesse apoio ao professor, né? Não é uma cartilha que tem que ser seguida à risca, mas oferece muitos materiais que são ricos, que passaram por uma curadoria e que podem servir como um apoio ao trabalho dele, não precisa criar algo do zero, né? Então, professor, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que o senhor fizesse um resumo aí do que os professores vão encontrar nessa obra, em que maneira, em que medida que ela pode apoiar esse trabalho, o que ela oferece, o que ele vai encontrar com a obra de filosofia do seu jeito. Bom, é uma obra que faz parte da coleção do seu jeito, que tem um perfil da coleção, né? Ela atende às prerrogativas do edital do PNLD e portanto, né, atende às prerrogativas da BNCC e tem a sua singularidade própria também, né? Então, ela se baseia muito nessa perspectiva sobre a qual nós conversávamos antes, né, de compreender a filosofia como um conjunto de conhecimentos sistematicamente produzidos pela humanidade, mas também como uma postura de cada um frente ao conhecimento, frente ao saber. Então, é uma obra que não trata a filosofia como uma coisa de museu que a gente vai visitar e que a gente vai olhar como se nós estivéssemos de fora observando coisas que podem ser interessantes e podem ser importantes para nós, mas que não fazem parte da nossa vida. Muito pelo contrário, a obra se baseia no fato de que a filosofia é parte da nossa vida e a filosofia é uma ferramenta para que nós possamos viver melhor, cada um de nós viver melhor a sua própria vida. Então, ela é uma obra que convida o estudante ao conhecer conteúdos de filosofia, conhecimentos de filosofia, conceitos filosóficos, praticar filosofia. E às vezes os professores dizem, mas isso é muito difícil, a filosofia é uma coisa muito etérea, a filosofia é coisa para poucos, a filosofia é algo que está fora da nossa realidade. E eu discordo veementemente disso, né? Eu acho que a filosofia é para todos. Todos podem ter acesso à filosofia e a filosofia pode ser ferramenta para todos, né? É claro que nós não vamos fazer de todos os nossos estudantes no ensino médio um filósofo, no sentido profissional da palavra filósofo. Assim como nós não vamos fazer de todos eles um matemático, no sentido profissional da palavra matemático. Mas todos eles vão estudar matemática e todos eles vão estudar filosofia. Por quê? Porque tanto a matemática quanto a filosofia, e evidentemente todas as outras disciplinas, trazem elementos para que a pessoa possa viver melhor, né? Então, essa obra se baseia nisso, se baseia nessa perspectiva, convida o professor a trabalhar com essa perspectiva. Como você dizia, ela procura ser o mais ampla possível, trazendo uma série de perspectivas que o professor pode utilizar, né? O que significa que o professor não precisa utilizar tudo que está no livro, mas o livro procura trazer o leque mais amplo possível de possibilidades para o professor. E tem a sua singularidade, que eu demarcaria, é que ela tem um enfoque contemporâneo. Justamente por essa ideia de pensar a filosofia como uma prática, ela tem um enfoque contemporâneo. Ela dialoga... Olhar para o presente, né? Olhar para o que está acontecendo. Exatamente, olhar para a nossa vida aqui e agora, né? Como é que a filosofia pode significar algo para mim que vivo hoje no Brasil 2020 e tanto, começo de século XXI. De 26 a 29, né? Exatamente. Ainda que eu vá olhar
para um filósofo eu vá ler alguma coisa que foi escrita por um filósofo há 1.500 anos atrás, 500 anos atrás, 2.000 anos atrás, o que isso que foi escrito lá naquele momento diz respeito à minha vida aqui e agora? De que maneira que isso contribui para a minha vida agora, né? Exatamente. Então, a obra é uma obra que dialoga com a história da filosofia, a gente procura trazer conteúdos de todos os períodos históricos da filosofia, mas sempre com um olhar contemporâneo. Inclusive tem a linha do tempo também, né? Tem uma linha do tempo, situando os filósofos, situando os perdidos. conceitos, mas sempre chamando a atenção para o contemporâneo. E também tentando dialogar com pensadores e pensadoras contemporâneos, com pessoas que viveram o final do século XX, que estão vivendo hoje, filósofos vivos. Filósofas também, né? Filósofos e filósofas, que cada vez mais vão ganhando espaço nesse mundo da filosofia, foram alijadas desse mundo durante muito tempo, mas que estão cada vez mais conquistando espaço. A gente conversava há pouco sobre aquela pergunta clássica, mas não tem filósofas mulheres, né? Sempre surge essa pergunta na aula, e a obra já naturalmente responde essa pergunta, dando espaço para essas mulheres que exatamente, abrindo espaço também, né? para algumas, pelo menos, né? Eu acho que a gente ainda tem muito que crescer com isso na filosofia. Acho que os espaços vão sendo conquistados, né? O pensamento feminino, os pensamentos de matrizes africanas, os pensamentos de matrizes ameríndias, dos indígenas da América do Sul, tudo isso é muito novo para nós na filosofia no Brasil. Mas a gente já procura nessa obra trazer alguns elementos para que os estudantes tenham clareza, né, desse movimento pelo qual passa a filosofia nos dias de hoje. Maravilha. Obrigado, professor Silvio Galo, pela conversa. Vamos encerrando por aqui. Obrigado pelas trocas, por toda a contribuição e pela contribuição do senhor para a educação brasileira pública de qualidade. Muito obrigado. E se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais sobre nossa coleção do PNLD do seu jeito de filosofia, acesse nosso site do Docente ou escaneie o QR Code que está aqui na tela para ter acesso às obras na íntegra. E acompanhe a gente nas redes sociais, @edocente e @saberedu. Fiquem ligados que em breve iremos conversar com outros autores e autoras.